Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam tudo bem com vocês. Espero que tenham tido uma boa semana desde a semana passada, né? Desde a Páscoa. Tenham tido uma boa festa de Páscoa. Espero que esteja tudo bem com vocês, com a vossa família. E pronto, cá estamos nós para mais uma lição, tá bom? Desculpem lá que eu trazei-me um bocadinho aqui para fazer aqui a lição, mas assim. Hoje a Sara, tirando a Páscoa, né? A Sara falou da alegria, né? E hoje nós vamos falar sobre vestir-se do que é bom, tá bom? Então é assim, vista-se do que é bom, tem a ver com vestir. E o nosso texto base, ele fica em Colossenses, vou pegar aqui a minha Bíblia, Colossenses, no capítulo 3, e versículo 1 até o 16. Colossenses 3, 1 a 16. E diz assim aqui na minha versão, que é a versão Almeida corrigida, diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria, e por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, e suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Bom, é até aqui a nossa leitura, e vamos nos focar aqui nessa passagem, não é? A gente vê que isso aqui é uma carta de Paulo à igreja de Colossenses, não é?
E nós temos que tentar perceber, não é? A quem se dirigia a carta. E depois nós lemos aqui, lendo a carta, pelo menos essa passagem do versículo 3, eu li do 1 ao 17. É interessante, porque eu não sei se vocês se lembram do que eu falei. Não foi a última lição que a Sara deu, a outra. Não sei se vocês se lembram do que eu falei, mas parece que tem uma continuidade aqui sobre o assunto, não é? Um, Lá na lição que eu dei, passada, foi sobre a diferença do que nós éramos antes e do que nós éramos depois de Cristo, não é? Antes e depois de Cristo. E aqui agora é um convite a nós nos vestir as vestes, não é? Daqueles que se dizem cristãos, não é? Daqueles que seguem a Cristo, não é? Não basta apenas dizer ser, não é? Não basta apenas parecer ser. Nós realmente temos que ser, não é? E, e, essa, e essa identidade às vezes é revelada não só por aquilo que eu digo, não é? Mas também pelas coisas que eu faço, por aquilo que eu acredito, não é? Pelas minhas atitudes. E eu achei interessante e reservei aqui alguns capítulos, não vamos estar aqui a destrinchar tudo, mas tem aqui, deixem-me lá tirar aqui a internet. Vamos lá. Tem aqui, por exemplo, começar pelo versículo 2 do capítulo 3. O versículo 2 diz assim: Pensai nas coisas lá do alto, ou seja, lá do céu, e não nas que são daqui da terra. E a gente fica assim a pensar nas coisas que são do alto, do céu. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou viver no mundo da lua? Ou que eu vou ter a cabeça, os pensamentos nas nuvens? Não é? Quer dizer que eu vou andar aqui, mas meio desligado da terra. Não tem a ver bem propriamente com isso, não é? Esse pensar é impossível não pensarmos nas coisas terrenas, não é? Por exemplo, nossa família, aqueles que a gente gosta, não pensarmos no nosso trabalho, nos nossos afazeres, não é? Não é isso que eles querem dizer, mas tem a ver aqui tem a ver com o nível de importância que nós damos e tem a ver também com prioridade, não é? Quer dizer, o nosso pensamento principal e o nosso foco como cristãos, não é? Como aquelas pessoas que já aceitaram Cristo e já renasceram, o nosso foco deve ser não principalmente, né, as coisas desta terra, não é? Por exemplo, que eu tenho que vestir, que eu tenho que calçar, que eu tenho que comer. Todas essas coisas são importantes, não é? E a própria Bíblia diz, não é? Que a gente não deve estar a pensar sobre essas coisas, porque Deus supre todas as nossas necessidades. Nós devemos pensar nas coisas que são do alto, dar prioridade às coisas que são do alto, não é? E isso é um primeiro passo para a gente conseguir, porque se a gente parar para pensar, isto aqui é uma luta constante. Todos os dias nós estamos em luta. E às vezes não é luta física, não é? Nós estamos em luta com nós mesmos, com o nosso coração, com a nossa cabeça, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, não é? Parece que ali é aquela luta que tem entre a carne e o espírito. Às vezes o próprio Paulo diz, não é? Que a gente quer fazer boas coisas, mas depois parece que os, os maus hábitos nos perseguem, não é? A gente tem a intenção de fazer o que é certo, a gente sabe o que é certo, e quando a gente vê, damos por nós, estamos a fazer o que é errado, não é? E é muito difícil, é esse tipo de luta que às vezes que eu me estou a referir. É difícil. Por isso é que a gente tem que focar o nosso pensamento nas coisas que são lá do alto, que assim torna-se mais fácil haver esse desligar e torna-se mais fácil a gente sair vitorioso, digamos assim, nessa luta contra nós mesmos, contra a nossa carne.
Porque se a gente tiver a focar muito o nosso pensamento no que é terreno, a nossa prioridade vai ser no que é terreno, não é? Se eu depositar muito meu coração nas coisas que são terrenas, eu vou dar mais importância e prioridade às coisas que são terrenas, não é? Eu penso que isso seja óbvio. Depois nós vemos aqui outro versículo que eu separei, que é o versículo 6. O versículo 6 diz assim: porque por estas coisas é que vem a ira de Deus. Quais coisas? Aí depois nós lemos aqui o versículo 5, por exemplo, não é? Que ele fala sobre a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, desejos malignos e a avareza. E acho interessante que aqui, na questão da avareza, é equiparado ou comparado à idolatria, não é? Então, e nós vemos na palavra de Deus que Deus não se agrada nada da idolatria, né? E por esta razão ele faz aqui parte da lista. Então temos que ter atenção que há coisas que são feitas para já que não são quem nasceu de novo, né? Um novo homem cristão, aquele que aceitou a Cristo, não deve fazer, não é? Que existe ali todo um. A gente sabe que existe como se fosse um protocolo, ou existe assim. Nós temos dogmas morais, não é? E costumes e coisas que a gente sabe que não é certo fazer. E está aqui uma lista de muitas coisas que não se deve fazer e que desagrada profundamente a Deus. Então temos que ter atenção e não cair em desobediência nesse aspecto, tá bom? Depois a gente salta aqui, por exemplo, para o versículo 7, para o versículo 10, não é? Se a gente já nos despimos do velho homem, o que é que a gente deve fazer então? Devemos nos revestir do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, e aqui é o foco principal do nosso tema da lição de hoje. Nós nos despimos do velho homem para quê? Para nos vestir do novo homem, né? Nós somos novas criaturas. E qual é o que é o objetivo? O objetivo está aqui principal, é para resgatar, não é? Aquela imagem com que Deus nos criou, não é? E esse foi, por exemplo, foi o sacrifício de Cristo. Um dos motivos foi esse, não é? Ter esse resgate, ter essa ligação novamente com Deus, não é? Porque a gente sabe que o pecado nos separou. Mas se a gente nos despirmos do velho homem, vestimos o novo homem, nós conseguimos, segundo a imagem de Cristo, né, ter o pleno conhecimento de quem é Deus. E isso é muito bom, não é? Porque a gente conhecendo e sabendo quem é Deus é outra coisa, não é? Nós sentimos mais alegria, nós nos sentimos segurantes, nós nos sentimos confiantes. É totalmente diferente quando a gente tem, por exemplo, o perfeito conhecimento. Um exemplo de como funciona alguma máquina, por exemplo, não é? Ou eu não sei operar com certa coisa, com alguma máquina. Se eu nunca mexi, se eu não sei como funciona, se eu não li o manual de instruções, quando eu for a mexer, é provável que eu faça asneira, né? Ou então perca muito tempo a tentar perceber como é que aquilo funciona. Agora, a partir do momento que eu conheço a máquina, eu já estou habituado à máquina, sei mexer com ela, sei trabalhar, não é? Sei todos os detalhes, não é? Todas as funções, todos os botões, todos os programas. É muito mais fácil para mim e trabalho de uma maneira mais confortável, trabalho de uma maneira mais eficiente e mais tranquila, não é? Quase ali em piloto automático. E com Deus é a mesma coisa, não é? Uma pessoa que não conhece Deus, uh, a primeira, dos primeiros problemas é, ao não conhecer, pensa que não existe, não é? Como muitas pessoas dizem, não é? Que se eu não vejo Deus, se eu não sinto Deus, Deus não existe. Ou se não conhece Deus, pensa que Deus é aquela imagem que muita gente tem de Deus, que é um homenzinho
assim, sentado num trono, velhinho, com barbas grandes, muito rabugento, lá longe, não é? E que Deus está lá longe e nós estamos aqui. E às vezes, um dos grandes riscos, quando não conhecemos a Deus, é ignorarmos, não é? Tudo o que Deus tem para nós é o afastar de Deus. Depois, outra coisa é não compreender ou não perceber, não compreender ou não perceber quando Deus fala connosco, quando Deus tenta se aproximar, não é? Porque a gente não conhece a sua voz. Pronto. Depois, outra parte é a parte 15, o versículo 15. E essa aqui eu achei muito interessante, porque depois da gente se revestir de tudo que Deus tem para nós, e a gente pode ler aqui que pode ser que a gente, quando a gente se despe do velho homem, que tem também a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e a linguagem obscena, diz ainda para a gente não mentir uns aos outros, não é? Mas diz-nos para nos revestirmos do novo homem. Nesse caso aqui, diz que era. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso como eleitos de Deus, santos e amados, não é? De ternos afetos, de misericórdia, não é? Ou seja, sermos misericordiosos, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade, não é? Isso tudo são aspectos do novo homem, não é? São coisas que o novo homem deve ter. E neste caso a gente deve parar um bocadinho para pensar e fazer um exercício, não é? Assim, dessa lista toda de coisas más que o velho homem tinha, e dessa lista toda de coisas boas que o novo homem tem, se eu fizer assim uma linha, né? Faço uma linha assim na folha e escrevo de um lado as coisas boas, do outro lado as coisas más. E depois tento me avaliar a mim mesmo e tentar perceber o quão longe eu estou de uma coisa e de outra, não é? Tentar perceber o quão eu me despido do velho homem e o quão eu me vesti do novo homem, não é? Às vezes é importante a gente parar um bocadinho para pensarmos o que é que estamos a fazer como cristãos, não é? O que é que eu estou a fazer, o que é que eu estou a dizer, em que é que eu acredito, aquelas questões mesmo, às vezes não é preciso nem estar a falar com outras pessoas, aquelas coisas mesmo nossas, internas, não é? Estarmos ali a meditar e a falar com Deus e a nos abrir, a sermos genuínos, não é? Porque não adianta a gente estar a fazer essa lista e estar ali meio que a mentir para nós mesmos. Nós sabemos, não é? E Deus sabe melhor do que nós o que vai no nosso coração. Então o versículo 15 diz assim: depois da gente estarmos vestidos do novo homem, diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Eu achei muito importante essa parte e muito interessante. Diz assim: seja a paz de Cristo o vosso árbitro. E a gente sabe que um árbitro, por exemplo, num jogo de futebol, ele está ali durante o jogo, ele é a autoridade máxima, não é? E ele é que dita as regras, ele é que diz: epá, para o jogo aqui, foi falta ali, pronto. E como árbitro, ele sabe as regras, de trás para frente, de frente para trás, não é? E ele, quando diz e marca alguma coisa, não é? É porque tem que ser feito consoante o que ele diz, não é? A gente sabe que esse exemplo às vezes não é um bom exemplo porque infelizmente os árbitros erram, não é? E às vezes erram de propósito, mas isso é outra conversa. Mas aqui, neste caso, é o Cristo, não é? Neste caso não é só Cristo, é a paz de Cristo. E é interessante porque a gente, aqui mais uma vez, a gente pode fazer uma autoavaliação à nossa vida. E um sintoma muito grande
de que se calhar não estamos vestidos do novo homem é quando a gente não tem a paz de Cristo no nosso coração. É muito importante a gente, e esta parte, eu só parei para pensar isso quando eu estava a ler antes de falar com vocês, o quão profundo isso pode ser, não é? Ou seja, quando uma pessoa não tem paz, não está em paz, quando eu digo é essa paz em Cristo, ou seja, a minha vida pode estar uma confusão, pode estar uma bagunça, pode estar assim, de pernas para o ar, mas mesmo assim eu tenho a paz de Cristo. E é essas coisas que às vezes as pessoas que não conhecem a Deus não conseguem compreender, não é? Como é que essa pessoa está tão calma nessa situação, por exemplo? Não é? Como é que ela está tão confiante? Como é que ela pode pensar tão positivo? Não é? Isso é um sintoma de que a paz de Cristo está na pessoa, não é? Está no coração da pessoa. E essa própria paz pode, de vez em quando a gente está a pisar na linha, a fazer aquilo que é errado, acionar ali como um árbitro, né? Apitar e dizer: opa, estás a fazer uma falta, não é? E a gente, o que é que deve acontecer? Devemos ser humildes o suficientes para reconhecer, não é? Porque se Deus, a paz de Cristo, é o meu árbitro, então estou a ficar sem espaço. Porque se a paz de Cristo está em meu coração, então realmente é um sintoma, é um sinal de que eu tenho Cristo no meu coração, eu estou vestido do novo homem, tá bom? Bom, era isso. Acho que já passam 20 e tal minutos. Não quero me alongar muito mais para não vos pôr a dormir, tá bom? Espero que tenham gostado. Pensem realmente nisso que eu estive a falar e façam uma autoavaliação, tá bem? O quão longe vocês estão do novo homem ou o quão perto vocês estão do velho homem ou vice-versa, tá bom? Parem um bocadinho para pensar e ver se realmente a paz de Cristo está no vosso coração, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, beijo, vos amo, até a próxima.